Boa noite, meus irmãos. Nós estamos muito felizes por mais uma terça-feira estarmos juntos aqui na casa da Regina Célia, nossa querida e amada irmã, junto com um grupo aqui maravilhoso, um grupo abençoado. Deus mandou pessoas que Ele separou para ouvir a palavra dEle, para glorificar o Seu nome. E nós estamos aqui nesse momento para fazer isso. Uma boa noite para cada um de vocês que estão conosco aqui, nos acompanhando, prestando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você para permanecer aí e vamos seguir com o nosso culto, agradecendo a Deus e louvando o nome desse Deus maravilhoso. E para começar nós vamos orar, porque hoje nós temos a mensagem e não queremos, porque como o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro atravessa um momento muito difícil na área de segurança pública, então nós queremos ser um pouco mais breve para poder terminarmos mais cedo e as pessoas retornarem para os seus lares em segurança. Então eu vou pedir para que a Gilvani ore para a gente nesse momento, pedindo a direção de Deus, o culto, que nós estamos prestando, para as pessoas que possivelmente vão chegar ainda, e pela palavra. E agradece a Deus pela vida da família, que abriu a porta da casa, Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui na casa da irmã Regina, Senhor, para orar e glorificar o seu nome, Deus. Pai amado, Pai querido, usa o Senhor, pastor, Senhor, para pregar a palavra, usa o Senhor para falar aos nossos corações, que nós saímos daqui comandando, Senhor, podemos sair melhor e para colocar em prática aquilo que aprendemos, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão vindo, aqueles que já chegaram, abençoa cada família que é apresentada, Pai, e fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, oramos, amém. Amém, meus irmãos. Então hoje nós vamos meditar sobre uma palavra muito interessante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. É uma mensagem assim, ela é um pouco difícil, a palavra, até o tema, o assunto da mensagem, eu vou ter que explicar essa palavra para vocês, mas é importantíssimo, porque nós vivemos isso todos os dias. Todos os dias nós vivemos isso na nossa vida. E tem pessoas que vivem um bom tempo nessa situação, tendo essa qualidade. Então, vamos lá. Ser discípulo de Jesus é envergar com toda a ventania e não quebrar. Ser discípulo de Jesus é envergar com toda a ventania e não quebrar. Isso é ser discípulo de Jesus. Então, nós vamos meditar no Salmo 37. Salmos 37. Por que são salmos? Porque são vários, Porque tem pessoa que fala salmo. Não, salmo é um, são salmos, Porque são vários. Então, Salmos 37, versículos 6 e 7. Salmo 37, versículos 6 e 7. A minha versão é a NVI, eu só uso normalmente a NVI, porque dá um esclarecimento melhor. Mas aí, tanto faz, vai estar um pouco diferente. Mas é bom que vocês estão trazendo as Bíblias, eu acho isso muito importante. Vamos lá então? Posso ler? E ele fará justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Poxa, Rosana, amém. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Vou ler de novo, porque esse texto é muito bonito, irmãos, e muito forte para a nossa vida. Preste atenção, tá? Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Então, ao escurecer,
e há no meio-dia, naquela sol escaldante, descanse no Senhor. Olha, preste atenção nisso. Olha o salmista falando: descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com os outros que obtêm sucessos em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Tem pessoas que julgamos ser nossos inimigos, mas eles, Carol, fica sentadinha, Carol, eles não são nossos inimigos. As pessoas não são nossas inimigas. Nós precisamos orar por essas pessoas. Para que eu vou me preocupar com uma pessoa que está maquinando mal contra mim? Eu não tenho necessidade de me preocupar com essa pessoa. Eu tenho necessidade de clamar a Deus pela vida dela, interceder por ela, porque o Senhor diz que eu tenho que descansar nele, aguardar com paciência e não me aborrecer quanto o sucesso dessas pessoas que têm sucesso e a gente não consegue alcançar os objetivos, a gente não consegue ter o dinheiro que precisa, a gente não consegue ter as coisas. Você não tem que se preocupar com nada disso, sabe? Quando eles maquinam o mal contra você, você não tem que se preocupar, porque o Senhor diz: descansa em mim, aguarde por mim com paciência. Vocês prestaram atenção nisso? Irmãos, eu vou bater em cima disso, porque a mensagem, ela vai falar muito sobre isso. Osias, boa noite, meu querido. Jesus abençoe aí você em São Lourenço, aí eu acho que é São Lourenço. Que Deus guarde você, sua esposa e seus netos. Que Deus guarde essa família maravilhosa. Saudade de você, o nosso atleta de alta performance, Osias. Deus abençoe você. Vera Machado acabou de chegar, nossa querida irmã. Mas eu vou ler de novo para a Vera. O título: ser discípulo de Jesus é envergar, é não envergar. Não, vamos lá. Ser discípulo de Jesus é envergar. Não envergar. Não. Ser discípulo de Jesus é envergar com toda a ventania e não quebrar. Não quebrar. Não quebrar. Você enverga, mas não quebra. Aí os Salmos 37, versículos 6 e 7 diz o seguinte: ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, como o final do dia, e a sua causa como o sol do meio-dia, aquele momento escaldante do dia. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Irmãos, aguarde com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucessos em seus caminhos. Esqueçam os outros. E quando eles maquinam o mal contra vocês, contra mim, interceda por eles. Porque é o Senhor que está mandando vocês descansarem nele. Pô, lembra quem é Deus. Lembre que tudo que Ele diz que Ele vai fazer, Ele faz. Então nós temos que confiar nesse Deus. Resiliência cristã você tem e nem sabe. Todos nós aqui temos resiliência, até a Rosana Otero. Ela tem, a minha querida irmã aniversariante, querida, tem resiliência cristã e às vezes nem sabe que tem. Atualmente a palavra resiliência está na moda, né? Você ouve muitas pessoas falar resiliência, né? É um assunto que é o estímulo, mas antes de tudo a resiliência é um princípio cristão, pois Deus ordenou que fôssemos resilientes, e não foram poucas vezes. Quantas vezes Deus diz: descanse em mim, enfrente o problema, tenha paciência, eu estou contigo. Ele não falou isso para Josué? Eu mandei os textos.
Está lá no que eu mandei para a igreja, chamando vocês para o culto. Eu mandei hoje Paulo em Filipenses para algumas pessoas, não deu para mandar para todas, eu não sei o que aconteceu, mas vocês veem textos que mostram que o crente tem que ser resiliente. Ele tem que esperar no Senhor, ele tem que ter paciência. Mas você sabe o que é resiliência? Você tem ideia o que é resiliência? Você sabe o que é resiliência? E aí, vocês sabem o que é resiliência? Quando você, por exemplo, tem algum problema, você tem um problema, e você luta, você resolve, e você espera no Senhor, e aquilo tem um retorno. Eu acho que é mais ou menos isso. A primeira parte que você falou está certíssima. Não esquece o retorno. O retorno aí, é a paz. Aí você, na resiliência, você reconquista, sei lá, aquilo que você perdeu, que você achava que estava difícil, você consegue tudo. Eu acho que é mesmo. Por aí. É um pouquinho menos do que você falou, mas é quase tudo que você falou. Entendeu, galera? Então vamos lá. A palavra resiliência é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao normal. Você voltar ao estado que você era antes. Não é que Deus vai... Não, você passa por toda a provação e você volta a um estado normal, porém experiente, transformado. Né? E principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema nervoso, de uma situação da família, né? Da aparência externa do ser vivo. Às vezes muda totalmente o ser humano numa situação de dificuldade. Quantos seres humanos se transtornam numa situação de dificuldade? Não é verdade? De um objeto ou de um estado natural de um indivíduo. Isso quer dizer ou sociais, ou ceder à pressão, ou seja, qual for a situação. A pessoa que é resiliente, ela passa por tudo isso e depois volta ao normal. Ela enverga, mas não quebra. Esse é o crente, cara. O crente é assim, ele enverga, mas não quebra. Aí vamos falar de resiliência em outras situações, né? Resiliência na física é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Veja, o corpo é transformado na física, na disciplina, na ciência da física, né? O corpo é transformado e depois ele volta numa deformação elástica. Então ele volta ao normal. Então veja que na física é muito parecido, né? Vamos lá. Nos crentes, resiliente é o crente palmeira. O que é o crente palmeira? E aí, vocês sabem por que eu botei o crente palmeira? O quê? Enverba, mas não quebra. Você já viu, a palmeira faz isso, chega até a dobrar. Aquelas palmeiras lá que o Bulemax, saudoso Bulemax, plantou lá no aterro do Flamengo, né? Que o paisagismo todo é dele, né? Poxa, aquela palmeira enverga. Verdade. Mas não quebra. Eu já vi ventania porque o meu tio morava ali de frente. Então eu vi aquelas palmeiras fazerem isso e voltar. Ali na Pedro Domingos tem um prédio com uma palmeira e você dá altura. Aí você vê? Então o vento passa, ele se dobra, mas depois da tempestade ele está em pé glorificando ao Senhor. Esse é o crente. Você passa pela tempestade, você passa pelo furacão, pelo tornado, mas depois você está em pé, glorificando a esse Deus maravilhoso. Resiliência cristã é a capacidade de se manter firme diante das lutas enfrentadas. Nós cristãos, mas isso não quer dizer que você não vai se abalar.
como está no Salmo 62, não serei grandemente abalados. Mas você vai ser abalado. Mas o que mesmo ferido, você não vai negar ao Senhor e nem desistir. Crente não desiste. Crente enfrenta. Aquele que é discípulo de Jesus não desiste. Mantém o quê? Não pode. Ele não desiste da sua fé. Ele continua tendo fé. Ele continua firme. Isso é a fé. É a fé que Jesus nos ensinou a ter. Ele foi esse exemplo de envergar, mas não quebrar. Temos um Deus que nos conhece, que não permite que passamos por dificuldade ou tentações que não possamos suportar. Irmãos, lembre-se disso, você não conhece seus limites, mas Deus conhece você intimamente e sabe o teu limite. Então, o que você está passando não ultrapassou o seu limite. E creia, Deus está observando você. Está te dando meios para você passar por toda essa tempestade. Então não desiste, irmãos. Não chute o balde. Continue acreditando, porque as pessoas estão desistindo. As pessoas estão abandonando esse Deus. Gente, o número de pessoas que estão crendo em outras coisas e não em Deus aumentou estupidamente. E nós estamos falando de pessoas que antes adoravam a Deus conosco, que hoje não estão mais. Porque desistiram. Porque a pressão foi pesada. Irmãos, Deus está conosco. Temos um Deus que nos conhece, que não permite que passemos por dificuldade ou tentações que não possamos suportar. Assim sendo, por mais que o vento sopre, mesmo quando percebemos que está perto de quebrar, devemos continuar firmes, porque não vai quebrar. Você já notou que parece que a coisa vai acabar com você? É como você ter um boleto para pagar e você sabe que se você não pagar aquele boleto, a coisa vai enrolar tudo, porque vai complicar as outras coisas, o juro vai vir, e quando você menos espera, o recurso aparece. Deus socorre. Então, para que ansiedade? Para que se preocupar antes mesmo de você saber que precisaria daquilo? Entendeu? Pô, Deus já sabia e Deus já tinha te socorrido. Então, irmãos, nós precisamos pensar que nós somos crente palmeira. Nós envergamos, mas não quebramos. Lembre-se disso. Entendeu? As dificuldades estão aí, mas nós conseguimos suportar essas dificuldades. Assim sendo, por mais que o vento sopre, mesmo quando percebemos estar perto de quebrar, devemos continuar firmes. Eu quero repetir, para vocês ficarem com consciência disso, irmãos. Parece que estamos perto de quebrar. Parece, olha a palavra, é nítido no português. Parece, mas não é. Você não vai quebrar. A gente tem que continuar firmes. Não podemos desistir. Precisamos continuar persistindo em tudo. Temos um Deus que nos conhece, um Deus que faz tudo. Muitas vezes oramos, em outros momentos só conseguimos chorar, balbuciar versículos bíblicos. Podemos até conseguir cantar em meio a dores. Só não podemos desanimar, desistir, entregar os pontos, abandonar a fé. Irmãos, as pessoas estão abandonando a fé. Sabe o que é abandonar a fé, irmãos? É você estar dentro de um ambiente onde a igreja se reúne e você não está preocupado com ninguém que está ali, a não ser com você. Isso é abandonar a fé. Porque se nós temos um mestre, Jesus Cristo, que nos ensinou
a ter empatia, a se preocupar com o outro. Ele deu a vida dele pelo outro, por cada um de nós. Como eu posso estar ali não me preocupando com quem está perto de mim, com as dificuldades que as pessoas estão passando? Irmãos, nós temos na nossa igreja pessoas que estão passando inúmeras, cruéis dificuldades. E qual tem sido a atitude das pessoas? Nós temos sido resilientes com a gente. Agora, nós estamos tendo que ter amor por essas pessoas, porque sempre tem alguém que ajuda. Você está passando dificuldade? Eu posso dizer isso. Quantas vezes eu estou num momento difícil e alguém me envia uma palavra, alguém liga para mim, alguém manda um áudio, e isso te encoraja, isso te dá força. Então, irmão, nem sempre a presença física faz a diferença. Lógico que é mais importante, mas um áudio, um telefonema, a gente esqueceu que telefone existe. Telefone agora é só para mensagem, só para áudio. Irmãos, ligue para a pessoa, diga: olha, eu não posso fazer quase nada, mas uma coisa eu posso, é interceder por você, porque eu amo você. Então, irmãos, as pessoas precisam saber disso, porque realmente as pessoas, a gente não pode deixar que os nossos irmãos possam desanimar, desistir, entregar os pontos e abandonar a fé, porque nós vamos dar conta desses sangues, irmãos. As pessoas estão abandonando a sua fé. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A resiliência de Josué. Olha quanta responsabilidade. Eu queria que vocês parassem para pensar. E vamos lá, desde a chamada de Moisés, né, Josué começa a perceber que quando ele tira o povo lá do Egito e começa no deserto, Josué está observando tudo, um rapazinho observando o que Moisés passou com aquele povo. Agora veja, quando Deus chega para ele e fala o que eu vou dizer aqui. Como você se sentiria com aquele povo de Israel? Você ter que liderar aquele povo. Lembre da minha ordem, seja forte, corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você, por qualquer lugar onde você for. Josué 1:9. Irmãos, isso é Deus prometendo. Isso é Deus que está fazendo uma promessa para você, para mim, para nós aqui. Então, na sua dificuldade, lembre da minha ordem, seja forte, seja corajoso, tenha coragem de enfrentar a dificuldade, sabe, enfrente ela de peito erguido, não tenha medo de enfrentar a dificuldade, mate no peito e parta para cima, né? Ora, Josué era discípulo de Moisés, viu todas as maravilhas que Deus usou para fazer, mas daí assumir aquele povo teimoso, obstinado, sabe, desobediente, pecar e entrar na terra prometida, são coisas muito diferentes, irmão. É muito diferente de só acompanhar Moisés, aquele líder, aquele homem que falava quase que face a face com Deus, entendeu? Poxa, você acompanhar ele, tudo bem. Agora, eu estar à frente daquele povo, gente, olha, é muito difícil. Imagina como Josué se sentiu. Então pense nas suas dificuldades e olhe para esses homens e veja que eles, apesar de não ter, eles viram sinais, mas eles não conheciam Deus como nós conhecemos hoje. Porque tem toda uma história, que são fatos, na palavra de Deus, que nos ensina quem é Deus e o que Ele é capaz. Então, pô, nós temos, assim, tipo, uma estrutura muito maior do que de Josué naquela época. O jovem Josué era um homem de fé, pois foi um dos espias que creu na presença do Senhor, na promessa do Senhor, mesmo vendo os gigantes que habitavam a terra. Deus comunicou a Josué que Moisés havia morrido e ele lideraria o povo na travessia do Jordão. Daí por diante, lhe deu a melhor
das garantias. Seja forte, corajoso. Irmão, não é fácil. A gente falar aqui, agora, nesse momento, para vocês, é simples. Mas pensa, um povo daquele. Tamanha responsabilidade. Gente, é muito grande. O tempo todo, conhecendo um Deus como aquele, um Deus como agia. Poxa, gente, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Que situação difícil desse homem. Como foi difícil para esse homem. Como eu fui com Moisés, eu também serei com você. Olha a promessa que Deus faz para Josué. Gente, não é homem que está falando para Josué, é Deus. Você acha que ele ia temer, gente? Agora, e a gente? Jesus não disse que estaria conosco até a consumação dos séculos? E como fica a nossa vida, não é verdade? Então, sobre a sua liderança no povo de Israel, ele atravessou o Jordão, derrubou muralhas, conquistou, repartiu aquela terra como o Senhor ordenou. Enquanto o povo permaneceu fiel, ele foi bem sucedido. Você precisa de resiliência cristã para liderar conforme a vontade de Deus. Irmãos, para qualquer tipo de liderança, você precisa confiar na vontade, acreditar na vontade de Deus, crer e obedecer à vontade de Deus, porque só fazendo a vontade de Deus você vai conseguir ter uma liderança onde quer que você esteja. Não é só dentro de uma igreja, mas é qualquer lugar. Você tem que ser obediente, você tem que ouvir o que Deus tem a falar com você, sabe? A resiliência cristã de Ezequiel, o filho do homem, olha, isso é muito forte. Filho do homem, eis que de um golpe eu te tirei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Ezequiel 24:16. Vocês sabem o que Deus está falando aqui para Ezequiel? Vocês conhecem isso daqui? Eu sei que Almir sabe. Agora, vocês sabem o que Deus está falando para Ezequiel aqui? De quem ele está falando? Deus tirou a mulher de Ezequiel. Você imagina, gente? Poxa, agora, ele não pode chorar, ele não pode se lamentar, sabe? Não pode deixar correr lágrimas de jeito nenhum. Essa foi a ordem que Deus lá deu para Ezequiel em 24:16. Deus avisou para Ezequiel que ele ia levar a sua amada esposa, mas proibiu de lamentar a sua perda. Ele não poderia tirar um período para o luto. Olha, ele não podia ter luto. Mas isso significa, isso não significa que não podemos sentir a perda do ente querido. Lógico que ele sentiu a perda da esposa. Quem não vai sentir? Agora, aqui Deus queria usar a conduta do profeta como a ilustração da profecia que ele queria passar para o povo. O mundo está olhando como nós, e se nós nos comportamos diante das lutas e às vezes passamos por determinadas circunstâncias para o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida. As pessoas estão olhando para a gente, irmãos. Não tem um que não esteja olhando para os crentes. Qual é a sua atitude? O que você faz? Eu vejo como os meus vizinhos me olham. Cada atitude, cada vez que eu pioro ou tenho qualquer dificuldade, como eles olham para a minha vida para ver qual vai ser a minha atitude. Irmãos, então a minha atitude pode ser diferente do que glorificar o nome do Senhor? Se nada me falta, e se faltasse, poxa, o Senhor está comigo, Ele não falta. Com certeza, ser profeta de Deus não é para qualquer um, irmãos. Ser discípulo de Jesus não é para qualquer um, não. Tenha certeza disso, não é para qualquer um.
Ser discípulo de Jesus é ser uma pessoa que quer Jesus pelo que ele é, não pelo que ele tem para dar. Isso é ser discípulo de Jesus. Você precisa de resiliência cristã para obedecer a Deus, mesmo diante da dor, da perda de quem você ama. Irmãos, mesmo diante da dor, da perda, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, eu perdi meu pai, e mesmo diante da dor, nós estamos em pé, porque eu tenho um Deus que me alimenta, um Deus que me dá força, um Deus que enxuga as minhas lágrimas, um Deus que me encoraja, que me joga para frente. Então, irmãos, esse Deus que eu estou falando é o mesmo Deus que vocês têm. Não muda, irmãos, não muda. Agora vamos falar de um outro profeta, a resiliência cristã de Jeremias. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor em Jeremias 1:8. Jeremias foi chamado para ser profeta ainda jovem, com mais ou menos de 20 anos, segundo a pesquisa que eu realizei. Mas quis recuar. O jovem foi chamado em um período de profunda desobediência, de idolatria do povo de Judá. Ele não era covarde, mas temeu, porque sua missão era muito árdua. Gente, qualquer pessoa ficava com medo. O povo era idólatra. Deus podia destruir aquele povo em questão de segundos. E Deus me chama para ser líder daquele povo? Sabe, não é uma coisa simples. Ele sofreu muito e viveu só, pois chamou o povo ao arrependimento para evitar o juízo de Deus. Mas o povo não lhe deu ouvidos. E o povo deveria se render diante do inimigo se quisesse se manter vivo. Olha que situação. Por causa do seu chamado, foi preso, teve sua vida sob ameaça várias vezes, pois ele profetizava, ia contra os líderes da época, o profeta chorão, né? Porque ele tem um livro de lamentações, então chamamos de profeta chorão. Temeu como você e eu, como nós tememos, mas sempre falou que Deus mandou falar e viu a boa parte se cumprir. Você precisa de resiliência cristã, irmãos, para cumprir o seu chamado. Todos nós temos um chamado de Deus. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. São chamados diferentes? Sim. Às vezes são muito similares, mas cada um tem um chamado. Então se aproprie do seu chamado, não se acovarde diante dos obstáculos que se levantam diante de ti, diante de mim, porque vão se levantar vários. Não pense que parou, irmãos. Eu estou vendo lá o irmão Júlio, 89 anos, parecia que tinha parado. E mais um obstáculo com 89 anos, o obstáculo se levanta diante daquele homem. Numa idade difícil, num momento difícil, e o obstáculo se levanta. Mas ele desiste? Não. Entendeu? Vocês, domingo de manhã, vocês viram ele na igreja. À noite também estava. Então vocês vejam que ele não desiste. Tem muito baixa visão para atravessar aqui. Baixa visão, baixa audição, mas agora ele tem uma fé que poucos têm. Então é isso, irmãos, todos nós temos defeitos, mas a virtude da fé, ela suplanta qualquer coisa, né? Porque a virtude da fé nos leva ao arrependimento. E o Espírito Santo continua atuando na nossa vida. Aí a resiliência cristã de Paulo, olha, fantástico, né? Aqui, aí nós estamos falando também de um homem que ele foi chamado para sofrer. Deus chamou Paulo para sofrer. Ele disse,
E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, né, Karina? Não temas, mas fala, não te cales. Atos 18:9. Paulo definitivamente foi chamado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios 11, de 25 a 27, lemos: quando ele sofreu, recebeu 40 de açoites, menos um. Foi açoitado 3 vezes com varas, apedrejado 1 vez até a morte, sofreu 3 naufrágios, era muito e muito perseguido por todos os lugares. A segunda viagem de Paulo, Deus lhe deu essa palavra de ânimo, pois ainda havia muito a ser feito, e muito ele ainda ia sofrer após essa injeção de ânimo. Paulo passou sede. Vocês dizem que crente não passa fome? Paulo passou fome. Paulo passou nudez, mas venceu o bom combate. Acabou a carreira e guardou a fé. Como podemos ler isso em 2 Timóteo 4:7? O nosso Deus nos encoraja a permanecermos firmes quando estamos esmorecendo. Você precisa de resiliência para fazer a obra missionária. Se necessário for, morrer pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se for necessário, é dar a vida mesmo. No cotidiano, quando você é assolado por tantas cobranças e pressões, precisa manter a sobriedade, sem ceder à ansiedade. Irmãos, ansiedade, a doença do momento, a doença dessa geração, a doença da nossa geração, é ansiedade, porque ainda não aconteceu. Porque amanhã, por exemplo, hoje Solange estava falando comigo, poxa, porque amanhã vai ser um dia muito difícil. Eu tenho exame de sangue de manhã, eu tenho médico de manhã, eu tenho médico às 2 horas e tenho estudo bíblico à tarde, às 3, 4 horas. Então é um dia que eu não vou parar. Mas isso é amanhã, não é hoje. Nós estamos no hoje. Para que nós vamos nos preocupar com uma coisa que ainda não existe? Então acalma o coração. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo, como sempre deu. Então fica tranquila, entendeu? Eu não me preocupo com essas coisas, irmãos, porque eu sei que Deus vai nos dar, suprir as nossas necessidades, vai nos dar o que é necessário para a gente fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. A Bíblia nos aponta isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, nem em tudo por oração e súplicas e com ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede de todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Isso é lindo, irmãos. Não andem ansiosos, porque Paulo pega isso daqui de Mateus 6, do versículo 25, quando Jesus diz: não andeis ansiosos. E Paulo completa isso com uma poesia. Não andeis ansiosos por coisa, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graça, apresentem os nossos pedidos, as nossas petições a Deus, e a paz de Deus, que excede de todo entendimento. A paz excede todo entendimento, irmãos. A paz de Deus, não tem uma pessoa que tenha a paz de Deus que não tem entendimento para compreender o que está acontecendo com ela nesse momento. Feliz é o homem que tem perseverança na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tiago 1:2. A luta que você está passando, que eu estou passando, ela não é para te parar. Ela não pode te parar, irmãos. Ela não pode te parar.
O câncer está há 13 anos aqui, eu combatendo, mas ele não me parou em momento algum. Deus me bota para frente, eu vou. Ele não me parou, irmãos. E tem pessoas com enverga, é a palmeira, enverga, mas não quebra. Veja que tem outros irmãos da mesma forma. Que enverga, mas não quebra. Sabe, é isso que nós precisamos, irmãos. A luta que, vou repetir, a luta que você está passando não é para te parar, mas é para fazer você e eu crescermos. Para nós crescermos no Senhor, ter mais fé, confiar nesse Deus, saber que Deus está conosco, apesar da dificuldade que os seus olhos ilimitados estão vendo. Acontece que, além disso, tem um Deus que está contigo. Busque os olhos espirituais que você vai ver Deus com você. Deus está o tempo inteiro contigo e Ele não te larga, irmãos. O exemplo desses 4 homens de Deus é para te encorajar a caminhar mais uma légua com Cristo, mais 10 léguas com Cristo. Em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, são vários personagens que confiaram no Senhor até o fim e viram suas promessas se cumprir. Irmãos, ali em Hebreus 11, nós vemos a galeria dos homens da fé, esses homens que escreveram a palavra de Deus através do poder de Deus. São vários personagens que confiaram no Senhor até o fim e viram suas promessas se cumprirem, seja aqui ou na glória, pois Deus não tem prazer naquele que recua. Irmãos, Deus não tem prazer naquele que recua. Eu vou dar aqui uma pausinha para falar uma coisa. Irmãos, olha só, na terça-feira passada eu fiquei 1h45 ou até mais com vontade de ir no banheiro e não fui. Quando o irmão se levanta, atrapalha a ação do Espírito Santo. Então saiba que você está sendo usado pelo diabo para atrapalhar o que Deus quer falar na vida de vocês. Se você não tem um problema de saúde, se a sua bexiga não é uma bexiga preguiçosa, irmãos, não levante no meio da mensagem, principalmente quando a gente está numa pregação no lar, onde é um círculo, onde você acaba tirando a atenção de todo mundo, e não é a minha atenção. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com as pessoas que estão ouvindo aqui, aqui e aqui. Porque quem está falando é o Espírito Santo de Deus, não é o pastor Alexandre, é só a voz dele que está saindo, mas está vindo direto do coração de Deus. Então, irmãos, vou repetir o que eu falei semana passada. O diabo, ele não tem corpo. O diabo não tem corpo. Ele usa quem? Irmãos, eu quero ouvir alto. O diabo usa quem? Quem dá brecha. Ele usa o ser humano que dá brecha. Entendeu? Porque se você não der brecha, ele não vai usar. Irmãos, eu fiquei 1h, a Elizabeth lembra, foi na casa dela, eu fiquei 1h40 sem ir no banheiro. Hoje eu ia ficar de novo. Atrasei de começar o culto 1 minuto para poder ir no banheiro. Mas eu ia ficar até o final sem ir no banheiro, para não atrapalhar, não ser um obstáculo para a ação do Espírito Santo. Nós estamos falando de resiliência, de dificuldades. Então, irmãos, não seja um instrumento do diabo, em nome de Jesus. Sabe, vocês podem pensar, pô, o pastor está sendo duro. Não, irmãos, eu estou apenas usando a palavra. A gente tem que ter reverência, irmãos. A gente tem que ter reverência. Se você quer ser crente, quer ser discípulo de Jesus, comece pela obediência. É o princípio de qualquer discípulo, é a obediência. Quer me seguir?
pegue a sua cruz e siga-me. É obediência, irmãos. Esse tem um preço para seguir Jesus? Esse é o preço, é a obediência. Ou você obedece, ou você larga de mão, faz como tantos estão fazendo aí, apostam da fé, não perca seu tempo, meu irmão. Agora, você quer seguir Jesus? Seja obediente. Obedeça. Não seja, sabe, um instrumento, porque se nós estivéssemos aqui, nós temos aqui a Dulce. A Dulce fez uma decisão em Jesus, mas pela idade dela, ela tem que fazer várias outras. Poxa, e no momento que você cruza aqui e você vê a altura que eu estou falando para ela poder ouvir, a minha garganta toda comprometida, inflamada. Ontem eu saí do hospital mal. Poxa, mas eu estou falando alto porque eu quero que ela ouça, porque eu quero que ela faça uma decisão verdadeira em Cristo Jesus. Poxa, aí você aqui sai podendo segurar um pouco esse líquido, verter depois, você se levanta para, sabe, atrapalhar o que o Espírito Santo quer falar ao coração das pessoas. Poxa, depois desses exemplos que nós demos aqui, de pessoas que suportaram coisas imaginárias, que talvez você não suportasse uma coisa dessa só. Irmãos, como fica isso? Poxa, o justo viverá pela fé, irmão. Será que eu não posso ter fé que Deus vai segurar a minha urina até terminar a mensagem? Será que eu não tenho fé suficiente para isso se eu não tenho problema de saúde? Será que eu não tenho fé suficiente? Porque eu vejo lá no prédio onde a igreja se reúne, as pessoas toda hora vão no banheiro. Gente, mas que isso? Nem eu, que tomo uma pancada de remédio, que tem que beber quase 4 litros d'água, eu não faço isso e sento lá atrás. Para não chamar a atenção de ninguém, para não ser um entrave para o Espírito Santo agir. Desculpe, irmãos, mas eu tenho que falar. O Espírito Santo está me incomodando, Deus está me incomodando. Eu estou vendo quanto isso atrapalha. O que ficou na sua mente? Para pensar, o obstáculo que você criou, o que está na sua mente agora do que foi falado. Então pense que o justo viverá pela fé, mas é a fé, para ter fé tem que ser obediente. Não adianta dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Porque o seu próximo você vê, você toca, você ri, você brinca, você briga. E Deus que você não vê? Você pode amar Deus se você não ama quem está ao seu lado? Então, queridos, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, irmãos. Se ele recuar, se o justo recuar, Deus diz ali em Hebreus 10:38, a minha alma não tem prazer nele. Sabe lá o que é Deus dizer que a alma dele não tem prazer na gente que faz as coisas erradas, que não tem reverência, que não respeita a Deus. Irmãos, essa palavra é para a gente. Tenham consciência disso, tenham consciência. Eu sabia que essa palavra ia ser pesada, ela é para mim, é muito para mim, mas é para vocês também. Com certeza, seja o que for que você está passando agora, ou passou, ou o que Deus está te mandando fazer, persevere. Nem a palavra está querendo sair. Persevere, seja resiliente, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberania, da vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 13:12. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Mas é tudo que você pode, que fortalece, é tudo aquilo que é a vontade de Deus. Não é aquilo que você deseja, não, é aquilo
que Deus separou para você fazer. Então não use esse texto isolado, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não, irmãos, você pode tudo naquele que te fortalece, dentro da vontade dele, dentro do que ele separou para a tua vida. É para você guerrear, é para você ter resiliência. Aí você pode tudo naquele que te fortalece. É na dificuldade que você pode tudo naquele que te fortalece. Não é na alegria, sabe? Não é nos momentos, não, é na dificuldade. É quando o apóstolo Paulo passou fome, porque tem essas coisas aí, não é, Maria José? O pessoal diz que crente não passa fome, é mentira, porque o apóstolo Paulo passou fome. E ele era exemplo, como ele disse, olhem para mim, eu sou exemplo. Ele se colocou como exemplo, foi o único, depois de Jesus, que se colocou como exemplo. Ele se colocou para a igreja como exemplo, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Eu não me coloco como exemplo para ninguém. Mas quando uma pessoa se coloca, como o apóstolo Paulo se colocou como exemplo para a igreja, gente, é muito grave. Então, irmãos, a gente pode se colocar como exemplo para as pessoas? Exemplo de fé, exemplo de luta, de resiliência. Mas nós precisamos fazer isso, porque o mundo precisa da nossa resiliência. O mundo precisa do Evangelho de Jesus Cristo que está em nós. Não é, Dulce? Você quer conhecer Jesus, Dulce? Conhece Ele, mas você sabe que Ele é o Filho de Deus? Você sabe que Ele sempre existiu? Não, você não vai falar nada, você vai ouvir eu falar. Você sabe que Ele é o Filho de Deus? Você sabe que Ele sempre existiu? E você hoje quer aceitar a escolha dEle como seu Senhor e Salvador? Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer aceitar, Dulce? Não, Dulce, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Com Deus, posso explicar, Dulce? Com Deus, não tem dúvida, Dulce. Não tem A, B, B, não. É ou não é? Você quer aceitar Jesus como Salvador? Quer aceitar? Amém. Então a Dulce está fazendo uma decisão em Cristo Jesus. Vocês todos aqui são testemunhas disso. Ela fez 89, 90 anos. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos de viver o Evangelho genuíno para a irmã Dulce. Então nós temos que acompanhar. A irmã Dulce precisa de quê? De acolhimento. Ela precisa de orientação bíblica. Ela precisa de estudo bíblico. Ela precisa conhecer esse Deus que ela acabou de dizer que aceita como Salvador. Porque ela não conhece ainda. Então, irmãos, qual é a nossa resiliência? Esqueça do teu problema. E aí, adote a Dulce. Que gracinha, olha que bebê lindo. Adote a Dulce. Adote a Dulce. Carol, só um minutinho. Adote a Dulce. Adote a Dulce. Entendeu? Porque ela precisa. Ela, o João Vitor também. O filho da Silvana fez uma decisão em Cristo Jesus. Adote o João Vitor. Irmãos, essas pessoas... Entendeu? Então, irmãos, nós estamos trabalhando. Agora eu preciso de vocês. Eu sei que uma andorinha só faz verão, sim, porque Jesus fez. O apóstolo Paulo fez. Eu posso fazer, estou fazendo. Mas por que nós não podemos fazer junto? Deus não fez um ser humano só. Deus fez dois. Porque se um cair, o outro ajuda ele a levantar. Então, irmãos, por que só eu? Então vamos nos multiplicar.
Vamos fazer isso crescer. A gente não pode aceitar que irmãos nossos estejam apostatando da fé. Irmãos nossos, vocês já viram o número que tem aumentado de pessoas que largaram a igreja e hoje estão seguindo outra fé? Então, irmão, será que isso não fere o nosso coração? Não preocupa a gente? Então, queridos, eu espero que vocês tenham, Zezé, Jesus abençoe, que vocês tenham resiliência, que vocês saibam enfrentar as dificuldades que vão se levantar diante de vocês, ou aquelas que já estão diante de vocês. Tenha resiliência, porque o Senhor é contigo. Tenha fé. Que Deus abençoe a vida de vocês.